Olá, seja bem-vindo à mesa. Nós estamos durante todo o mês de agosto trabalhando o seguinte subtema: ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Foi extraordinário o que aconteceu em Atos 2. Pescadores iletrados, homens da periferia, dos campos de Israel, foram a tal ponto cheios, imersos da presença do Espírito Santo, que eles deixaram a elite atônita. A elite de Israel atônita diante da grandeza e das maravilhas de Deus. Eles passaram a falar em outras línguas que foram traduzidas num grande milagre pneumatológico nos dialetos locais. Partos, medos, elamitas, da Capadócia e da Ásia, todos passaram a ouvir as maravilhas do reino de Deus, do evangelho em suas próprias línguas, em seus próprios dialetos. Uma conversão de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por causa do poder do evangelho na boca dos apóstolos. Os apóstolos, depois de Atos 2, Atos 4, Atos 8, Atos 10, Atos 19, foram completamente cheios, embebidos da experiência do Espírito Santo e passaram a ser usados por Deus em sinais, maravilhas, a grandeza de Deus transformando pessoas, curando pessoas, os lençóis, os aventais de Paulo sendo colocados para expelir demônios, curar os enfermos, a projeção da sombra de Pedro sobre enfermos, grandes maravilhas. Todos ficavam de fato perplexos diante da grandeza de Deus, do poder de Deus. Agora, irmãos, pense comigo. O poder do Espírito Santo não só se manifesta através de maravilhas, milagres e sinais, mas também através da transformação do nosso caráter. Os apóstolos viveram grandes maravilhas, grandes sinais, mas também foram construídos em seu caráter. Lá em Gálatas capítulo 5, é este texto que eu quero deixar para vocês como uma semente especial nesse dia. Lá em Gálatas 5, 22, Paulo diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Veja que extraordinário. O fruto do Espírito, singular. Esse fruto contém todas essas partes fundamentais da fé cristã. Ou seja, o crente cheio do Espírito Santo de Deus, o servo cheio do Espírito Santo, não é alguém que se encarna na realidade com falta de ética, com falta de caráter, com brigas, com rixas, com dissensões, com facções, não. O espírito faccioso, o medo, o constrangimento, a briga, o ódio, não são sinais visíveis da glória de Deus. Ao contrário, a bondade, o amor, o domínio próprio, a mansidão, a longanimidade, estas são as características que perseguem aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Há tantas pessoas que têm dons extraordinários, e que bom, mas que infelizmente não agem eticamente. E isso é de nos deixar de fato perplexos, escandalizados. Porque o Espírito Santo trabalha em nós de maneira integral. Sim, transbordamos em dons, todos eles. Nós cremos que todos os dons foram dados pelo Espírito Santo à igreja, aos membros da igreja. Cada um recebe de acordo com a própria soberania de Deus, vontade de Deus e poder de Deus. Os dons não são ensináveis. Os dons são recebidos pela glória, são presentes, são dádivas. Mas lembrem-se, estes dons, estas dádivas precisam estar acompanhadas desse fruto que é a ética, que é a santidade, que é a transformação que o Espírito Santo faz em nosso próprio caráter. Os crentes cheios do Espírito Santo de Deus são moldados em seu caráter pela glória de Cristo Jesus. Que Deus nesse dia te faça lembrar, te faça recordar da potencialidade do que é ser e viver eticamente em santificação para a glória de Jesus Cristo.
que todos nós possamos ouvir a voz de Deus e viver a voz de Deus e viver a santidade. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Pedro diz assim: sede santos, porque eu sou santo, citando as próprias palavras do Deus eterno. Sede santos, são as palavras de Deus, pois eu sou santo. São as palavras que Pedro nos deixou guardadas em sua carta. Nós temos que viver uma vida que reflete a santidade e o caráter do próprio Deus. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com seus familiares. Espalhe o reino de Deus, espalhe as boas novas. Seja Casa Viva.